Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao vídeo desta quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025, do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje não tem boa noite, porque é muito difícil falar em boa noite, né? Num dia como hoje, depois de tudo que aconteceu ontem e hoje no Rio de Janeiro, a maior chacina da história, não do Rio de Janeiro, do Brasil. A maior ou a mais violenta, a mais letal operação policial do país desde o massacre do Carandiru, que oficialmente foram 111 mortos. Quem acompanhou disse que foi muito mais do que isso, mas a gente trabalha com os dados que nós temos, não é mesmo? E aqui a do Rio de Janeiro ainda estão contando os mortos. E o governador do Rio, o Cláudio Castro, como eu disse no vídeo de ontem, politizando a morte das pessoas. O povo das comunidades não tem valor para essa gente. Então, o vídeo de hoje é só sobre isso. Antes de eu trazer notícias, matérias aqui para entender um pouco o que aconteceu, para vocês lerem, vocês tirarem as suas próprias conclusões e tal. Eu vou pedir o like de vocês, que vocês se inscrevam no canal, se você não é inscrito ou inscrita, tá bom? Leiam as matérias, enviem as matérias para as pessoas, para que elas possam sair da mídia tradicional, a mídia burguesa, por que não dizer assim, e dar um olhar um pouco diferente para tudo que aconteceu. Mas eu vou trazer a primeira aqui, matéria do Eduardo Pierre e do Rafael Nascimento no G1. Governo do Rio, essa eu só vou trazer porque são os dados oficiais, tá? Governo do Rio confirma 121 mortes em mega operação. Moradores retiram dezenas de corpos de mata. Eu estou gravando aqui às 19 horas, foi atualizado há 5 minutos, então são os dados mais recentes aqui, tá bom? O governo do Rio confirmou 121 mortos hoje na mega operação nos complexos do Alemão e da Penha contra o Comando Vermelho. Foram 4 policiais e 117 suspeitos, segundo o secretário da Polícia Civil, o delegado Felipe Cury. Foi a operação mais letal da história do Brasil. Que na matéria fala do estado, mas não, é do Brasil, tá? Moradores do complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, afirmaram terem encontrado pelo menos 74 corpos que foram levados para a Praça São Lucas, na estrada José Rucas, uma das principais da região, ao longo da madrugada desta quarta-feira. Cury disse que foram 63 corpos achados na mata e até o momento nenhum desses corpos foi identificado. Tá? Então, e o governador Cláudio Castro deu uma entrevista falando de inocentes só 4, os 4 policiais, né? Como que ele sabe que os outros eram todos traficantes, se nenhum deles foi identificado ainda? E veja bem, eu trouxe no vídeo de ontem, ele chamou todos, a operação, na verdade, contra o narcotráfico, porque são todos narcotraficantes. Vejam a semelhança com o que o Trump faz bombardeando barcos no Mar do Caribe, dizendo que nos barcos tinham o quê? Narcotraficantes. Cadê as provas? Não tem provas. A gente tem que acreditar na palavra do Trump. A gente precisa acreditar na palavra do secretário de guerra lá, o Pete Hegseth. A gente tem que acreditar na palavra do Cláudio Castro, do Felipe Cury. E assim, eu já vou dar minha opinião e dane-se. Senão a gente não pode normalizar o absurdo. A gente não pode normalizar barbárie. Se eles são criminosos, se eles são traficantes, eles precisam o quê? Como todo cidadão brasileiro, eles precisam ser presos, julgados, tendo toda a chance de defesa, como o Bolsonaro teve. Como Augusto Heleno teve, o Braga Neto. Comprovada a culpa, eles têm que ser presos.
Eles não podem ser executados sem o devido processo legal. Senão a gente vira Bagdá, eu não sei, virou Gaza isso aqui. Vai lá e mata e a gente tem que acreditar no Cury ou no Castro de que esses mortos eram traficantes. E eu vou repetir, mesmo que eles fossem traficantes. A gente não pode normalizar um estado de barbárie onde as pessoas são executadas. Tinha gente decapitada. Você sabe o que é uma pessoa decapitada? A pessoa estava sem a cabeça. Encontraram a cabeça do rapaz numa árvore. Isso é barbárie, isso é execução. Isso não é guerra contra o crime. Mesmo porque a operação foi aonde? Em comunidades. O que tem em comunidade? O famoso PPP, pobre, preto, pardo. Comparem essa operação de ontem com a operação da Polícia Federal na Faria Lima contra o crime organizado que ocorreu aqui em São Paulo. Não teve um tiro disparado e prenderam mais pessoas do que foi presa ontem. Então, assim, vocês acham que os chefes do crime organizado, os chefes do Comando Vermelho estão nas comunidades? Aí tem que ser muito ingênuo. Eles estão nos bairros dos playboys. Estão em Copacabana, sei lá quais são os bairros. Eles estão na Faria Lima. Eles estão lavando dinheiro, bilhões de reais, do tráfico, do crime organizado. Eles não estão nas comunidades. Não existe chefe de quadrilha nas comunidades. Existe o PPP, o pobre, o preto e o pardo, que aí é fácil matar. Não é mesmo? Vocês imaginam que uma operação dessa seria da mesma forma em um bairro de rico? Em um bairro de branco, classe média? Você sabe que não seria. Eu também sei. Vamos continuar com os números aqui. Cadê? Aqui, ó. Morreram, até então, 121 pessoas, incluindo 4 policiais. Foram presos 113. Então, foram 117, tirando os 4 policiais, 117 mais 113 presos. Isso está 230 pessoas. Tá? Prestem atenção. Foram 91 fuzis apreendidos, 2 pistolas, 9 motos. 91 fuzis mais 2 pistolas, 93. 230 entre mortos e presos, 93 armas apreendidas. O número não fecha. Teve gente que foi morta sem estar armada. Teve gente que foi presa sem estar armada. Dado curioso para vocês. Lá no condomínio do Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, vivenda da Barra, né? Apreenderam 117 fuzis com um miliciano, vizinho do Bolsonaro. Sem dar nenhum tiro. Você acha que eles entrariam no Vivendas fazendo a operação que eles fizeram ontem? No Alemão e na Penha? Acho que não, né? Então aqui tem mais dados nessa matéria, tá bom? Tem um infográfico falando das operações no Rio de Janeiro, na história. Agora, eu trouxe no vídeo de ontem. Semana passada, o senador eleito pelo estado do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, pediu para o Trump bombardear barcos na Baía da Guanabara. No domingo, Lula se encontra com o Trump. Na terça-feira acontece essa chacina no Rio de Janeiro e só se fala disso. E assim, a Argentina já está chamando o Comando Vermelho e o PCC de narcotraficantes, de terroristas, perdão.
de terroristas. Se esse negócio pega, a chance dos Estados Unidos tentarem invadir o Brasil é enorme. Então, assim, é tudo muito orquestrado. Tem que ser muito inocente para não entender isso, tá? Aí eu vou trazer aqui, ó, para vocês verem, acho que isso é o que me causa mais asco, tristeza, revolta, eu não sei. Obviamente, tirando o fato de pessoas terem morrido, é que milhões de brasileiros concordam com isso. Milhões de brasileiros aplaudem o que aconteceu ontem e hoje no Rio de Janeiro. Olha aqui. Vizinhos de Cláudio Castro, trava-língua o nome desse infeliz, né? Se organizam para mandar flores em apoio ao governador. Matéria do Tempo Real. No dia seguinte à ação policial que resultou na morte dessa galera toda, moradores do condomínio Atmosfera, que faz parte do Península, aonde? Na Barra da Tijuca, né? Se organizam para enviar flores ao governador Cláudio Castro como demonstração de apoio ao vizinho. No grupo de zap do condomínio articulam a homenagem. Nesse momento acho importante ele ver que não está sozinho, disse um dos moradores. Aqui na matéria tem as mensagens com a tela do celular. Eu não vou ler porque isso aqui é uma nojeira sem tamanho. Então assim, você vê. As pessoas que estão fora das comunidades, classe média alta, aplaudem quando o pobre, preto, pardo morre. As pessoas estão cansadas da violência, estão cansadas de viver com medo, estão cansadas de um monte de coisa. Mas eu quero que você aí que está no Rio de Janeiro, pense se nas outras operações que já aconteceram, não desse tamanho com tanta gente morta, mas já aconteceram no Rio, se a sua vida melhorou. Eu trouxe no vídeo de ontem, esse tipo de ação não faz a menor diferença. Isso não vai resolver o problema do crime organizado no Rio de Janeiro e do tráfico. O que resolve é atacar a grana. O sistema financeiro que faz vistas grossas para o crime organizado lavando dinheiro. Porque eles ganham muito dinheiro também. E esse infeliz desse governador e todos os outros que estão apoiando, esse cara usou as mortes das pessoas do Rio de Janeiro como politicagem, tá? Prestem atenção nisso aqui. Duas matérias, tá? A maior chacina da história do país, a política de morte para as eleições. Essa é do André Fernandes. Enquanto o povo chora seus mortos, o governador comemora. Em suas próprias palavras, chamou o massacre de a maior operação que já tivemos. Outro parênteses. Ontem, ele estava chorando que o Rio de Janeiro estava sozinho e que o governo Lula não apoiava. Depois ligou para a Gleisi Hoffmann, eu trouxe no vídeo de ontem falando, não foi isso, foi mal interpretado, tarará. Agora ele está falando que a operação foi um sucesso. Então assim, ele quer duas visões. Ele quer o ônus da operação ter sido o bônus, perdão, da operação ter sido um sucesso para ele. E ele quer atacar o governo Lula falando que, olha, largaram a gente sozinho. Eu gostaria que o governador trouxesse dados do porquê ele considera que a operação foi um sucesso. Quantos foram presos? Quem foram presos? Os mortos, quem são? Você acabou com o crime organizado no Rio de Janeiro? Não acabou. Tá? Ele usou isso aqui para se eleger. Essa é a política da morte, resquício de uma ideologia que ajudou a eleger um presidente condenado por atentar contra a democracia e que agora se repete nas ações do atual governo estadual. Bandido bom é bandido morto. Lembra disso? Strume direita adora falar isso. Até o Bolsonaro ter virado criminoso. Julgado e condenado pela justiça. O pessoal do 8 de janeiro.
Não, agora a gente quer direitos humanos. Antes, direitos humanos era o esterco da vagabundagem. Bandido bom era bandido morto. A gente ouve isso desde os anos 1930, tá? Da extrema-direita, dessa gente canalha, que muda de opinião dependendo de quem é o inimigo, de quem é o preso, de quem é o criminoso. A gente pode matar o Bolsonaro se bandido bom é bandido morto? Não, é óbvio que não. Ele teve todo o processo legal de defesa. Ele e todos os outros, como todos os cidadãos brasileiros têm o direito à ampla defesa. Mas isso não acontece. E a gente tem que acreditar no governador de que quem foi morto era bandido. Extrema-direita organiza comitiva de governadores para o Rio de Janeiro. Então, o churume da extrema-direita se juntou. Teve uma reunião hoje em videoconferência, uma videochamada. Olha só, Zema, Caiado, Tarcísio de Freitas, Jorginho Melo, Mauro Mendes e o Cláudio Castro. Lembrando sempre que todos eles foram contrários à PEC da Segurança Pública, que era o Sistema Único de Defesa de Segurança Pública, que ia ligar todo o sistema de investigação entre município, estado e União. A Polícia Federal ia ter acesso e ia poder ajudar. Todos esses vagabundos da extrema-direita foram contrários. Eles disseram o quê? A defesa, a polícia tem que responder ao Estado. O Estado de cada um deles. O governador é o responsável pela polícia. Todos eles foram contrários, tá? Para terminar, vocês leiam todas as matérias aqui, não deu para falar de todas, tá? O Alexandre de Moraes mandou o governador do Rio prestar esclarecimento sobre a operação. Essa tá na coluna da Juliana Dalpiva, mas tá no G1 também, tá? E o Lewandowski está se reunindo agora, se já não tiver acabado, com o governador Castro no Palácio da Guanabara. Essa daqui está no G1. Ó. A reunião deve tratar de possibilidades de colaborações entre o governo federal e o estadual no combate ao crime, um dia depois dessa chacina. Tá? Ó, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se reúnem no fim da tarde desta quarta no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, zona sul do Rio, para uma reunião sobre o combate ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro, um dia depois dessa chacina. Não é mega operação, ou G1 desgraça. Chacina. Tem uma matéria muito boa aqui, tem duas na verdade. Duas excelentes, que não vai dar tempo de eu falar. Uma aqui é uma análise da Jaqueline Muniz, trazendo 16 pontos do porquê essa desgraça aconteceu ontem. Tá? E uma outra é uma tragédia anunciada. O governador avisou, diz líder comunitário após matança no complexo da Penha. Essa é do Gabriel Gomes, está no ICL. Eu peço encarecidamente para que vocês leiam todas as matérias que estão aqui na descrição do vídeo. Para vocês entenderem o que é que aconteceu ontem no Rio de Janeiro e por que essas pessoas foram mortas. Pessoas decapitadas. Tem gente, tem corpos sendo retirados da mata ainda. Tá? Leiam. E se você é um dos que aplaude esse tipo de coisa, não volta aqui, tá bom? Não volte nesse canal. Esse canal não é pra você, tá? Um grande abraço pra todo mundo. Esperamos que o vídeo de amanhã seja com, sei lá, notícias melhores. Normalizamos o absurdo, não é mesmo? Um grande abraço pra todo mundo e até o próximo.